Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alimentação intuitiva. Vocês já ouviram falar sobre isso? Bom, gente, a minha trajetória começa, né? Vou falar um pouquinho da minha infância. Eu era uma criancinha que comia muito pouco. Não sentia tanta fome quanto os outros. Mas que agradeço muito a minha mãe, porque se ela não tivesse me forçado a comer, eu, né, talvez tivesse ficado muito doentinha. Porque ela forçando, ainda assim, eu, né, não era uma criança que tinha tanto apetite. Bom, com o passar do tempo na adolescência, eu acho que eu melhorei um pouquinho, comecei a comer um pouco mais, né, espontaneamente. Mas assim, é importante dizer que a minha base acabou sendo muito alimentar, foi boa porque minha mãe fazia boas escolhas, né? Ela, na época, gente, ela já fazia uma alimentação super saudável, né? Então, ela sempre incluía muitas frutas e verduras na nossa alimentação, refrigerante ou doce ou fritura, isso era só de fim de semana. Então, ao longo, né, do tempo, eu tive uma boa base alimentar, apesar de ser uma criança que não sentia tanta fome. Na adolescência, né, gente, é engraçado que você, acho que muitos de nós passamos por situações parecidas, é o momento que você gosta de sair com os amigos e tal, e é aquela fase que muitos adolescentes querem comer muito lanche, essas coisas. E até mesmo, vamos dizer que nessas besteiras eu também não conseguia comer muito. E eu acho muito engraçado que eu lembro dos adolescentes, dos amigos todos se encontrando. Aí vamos comer uma esfirra, por exemplo. Aí o pessoal comia 5, 7, 8 esfirras, eu comia uma, né? Quando eu chegava no começo da segunda eu já não aguentava mais. E aí o pessoal dava risada e eu falava assim, ai nossa, eu tô muito cheia, muito cheia. E aí todo mundo ria, né? Ninguém entendia como eu comia tão pouco. E nem eu sabia explicar também, mas simplesmente eu me sentia associada, né? E eu tenho uma prima muito querida, que é praticamente uma irmã, né, de criação, crescemos juntos. E muitas vezes a gente falava assim, né, a gente tava num passeio, alguma coisa, ai, tô morrendo de fome. Quando chega em casa eu vou comer um monte. E eu lembro direitinho, gente, eu comia. Eu sempre gostei de bolacha salgada, né? Porque eu sou muito mais do sal, né? Não sou muito chegada no doce. E eu lembro que eu comia 2 bolachas de água e sal e já falava, nossa, tô muito cheia, não aguento mais nada. E ela se matava de rir, porque ela conseguia comer o pacote inteiro e eu comia 2 e tava muito cheia. Bom, com o passar do tempo, né, gente, quando eu comecei a trabalhar mesmo, isso começa a ficar mais evidente. Por quê? Eu comecei a trabalhar e fazer faculdade no mesmo ano, aos 18 anos. E com isso eu tive um desafio, né? Pela primeira vez eu ia fazer minhas escolhas alimentares longe da minha família, né? Até então minha mãe me deu uma base muito boa, então no trabalho, né, gente, eu trabalhei numa empresa, numa distribuidora de tintas, né, ao redor de muitos homens mais velhos e tal, e eu tava começando a introduzir a minha vida alimentar sozinha. Então eu acabei acompanhando muito o pessoal, né, as escolhas deles, né, então o pessoal se encontrava para tomar cafezinho ou tomar cappuccino e ficava comendo aquelas rosquinhas e era o dia inteiro assim, né? E aí com isso eu acompanhando o pessoal por um tempo, alguns meses que eu segui essa rotina, aí chega no almoço você não tem tanta fome, e aí a comida não é igual da sua casa, e vira uma bola de neve, porque eu ia direto pra faculdade. Resumindo, em pouquíssimo tempo, comecei a passar muito mal, me dá muita alergia de pele, espinha, etc. Daí, indo ao médico, eu me deparei com uma gastrite, né, com 18 para 19 anos. E aí, foi quando o médico sugeriu que eu mudasse, né, tirasse algumas coisas da alimentação que, inclusive, eu percebi que não eram boas para mim. Mas à medida que ele fala para eu prestar atenção, eu realmente reparei. Fritura, né, pra mim era cruel, né, eu era uma criança uma adolescente que comia pastel num dia, no dia seguinte ficava uns 2 dias conversando com o pastel, não digeria, gente. E por um tempo até fiz tratamento com omeprazol, né? De acordo com gastro e tal. Só que chega um momento que o próprio omeprazol começou a me dar refluxo, ou seja, meu próprio organismo estava rejeitando o omeprazol. Então, não era isso. Eu comecei a ficar mais atenta ao que eu comia e ao que o que me fazia bem ou não. E aí a recomendação de tirar refrigerante, a fritura, acabei seguindo e acabou sendo muito bom pra mim. Eu nem sentia falta, inclusive porque eu lembrava que quando eu ia à festa de aniversário alguma coisa, eu passava muito mal. Bom, então eu comecei a ficar mais de olho nisso e até um determinado momento que eu percebi que quando eu comia carne vermelha eu ficava muito pesada, né? E aí às vezes eu almoçava, chegava à noite, 7, 8, 9 da noite, eu não tinha fome. Mas eu tinha que ir direto pra faculdade, eu já comia alguma coisa e não tinha fome. Bom, então por conta própria, eu era uma adolescente, não tinha muito contato sobre isso, né? Comecei a estudar, pesquisar, ir em médicos, ler, mas eu resolvi então fazer uma experiência de ficar sem a carne vermelha
E aquilo me fez muito bem, né? Na época, gente, não era modismo, não se falava, não conhecia ninguém vegetariano, nada disso, tá? Eu simplesmente parei pra ver como ficava meu organismo. E eu percebi que quando eu não comia carne vermelha, chegava à noite eu tinha fome, né? E aí a minha digestão era muito melhor. E aí, nossa senhora, aquilo foi incrível pra mim, porque eu falei, gente, eu tô sentindo fome. Eu era uma criança, uma adolescente, que não sentia a barriga roncar nunca, né? Parecia que eu tava sempre lotada, né? Muito engraçado. E aí, começou a me vir a sensação de fome, né? Vontade maior de comer, mais apetite à noite, isso me fez super bem, que aí eu ia super animada pra faculdade. E aí eu também comecei a ficar muito de olho no que eu comia, né? Tanto pelo estômago quanto pela pele, né? As alergias, espinha e tudo mais, né? Adolescência e tal. Então comecei a ficar muito de olho nisso. E aí eu fui observando então que a carne vermelha, além de não me fazer falta, quando eu comia eu passava mal. Ou seja, aos poucos eu fui parando de comer carne vermelha, quando eu percebi, já não comia mais. Em pouquíssimo tempo, gente, coisa de 1 ano, cada vez mais eu não sentia vontade nem de comer carne branca, daí eu fui parando o frango. E o peixe eu já quase não comia, porque desde criança, quando eu comia peixe, eu já sentia um incômodo no estômago. Inclusive, a minha família, né, tinha costume de comer e tal. Quando eu comia, não ficava muito legal a digestão, principalmente se fosse bacalhau. Ou carne de porco, então também já não comia, porque desde criança, quando eu comia carne de porco, eu já passava mal, assim, já me pipocava, saía coisas no rosto, tá bom. Resumindo, então, na verdade, o frango e a carne vermelha, que era o que eu mais comia, simplesmente eu fui parando naturalmente. E aí a minha apetite foi aumentando, aí eu fui conhecendo mais sobre alimentação, eu fui estudar, fui fazer curso, fui em médicos, nutrólogos, passei em nutricionista, né, comprei revistas, livros, participei de cursos, tudo sobre alimentação, porque eu já não estava comendo, né, percebi que já não fazia mais parte da minha vida o consumo de carne. E é engraçado que as pessoas perguntavam, você é vegetariana? Eu não sei. Eu não conhecia a terminologia. Na época eu não tinha rede social, eu não conhecia grupos de pessoas que não comiam, eu simplesmente não comia, né? E aí eu fui estudando e aprendendo, gente. E com o passar do tempo, eu fui aprendendo substituições, eu fui aprendendo como ficar bem, né? A ter energia, mesmo não comendo carne, e muito pelo contrário, na verdade eu sentia que eu tinha cada vez mais energia, mais vitalidade, mais disposição e seguir esse caminho, tá? E é interessante que hoje virou um modismo, hoje tem muitos jovens, muitos adolescentes tal, que pela causa animal deixa de comer carne. E eu vou fazer minha observação. No meu caso não foi esse o caminho, na verdade eu realmente segui, tentei seguir intuitivamente o que me fazia bem e aí eu cheguei nisso. Com o passar do tempo depois, sim, eu fui conhecer pessoas já mais velhas, eu fui conhecer pessoas que também eram vegetarianas e que aí começaram a me falar sobre a causa animal, trazer documentários e tal, mas não foi esse o meu caminho, tá? E aí então, como eu já não comia carne, aí eu fui conhecer esse termo vegetarianismo, mas não parou ali, tá, gente? Não parou ali, na verdade, eu comecei sempre a buscar o que me fazia bem, né? E aí nesse tempo eu fazia faculdade, me formei, em letras, né? Letras, História e Pedagogia, emendei as 3 faculdades, só que paralelo com isso eu fazia cursos, né? Ligados à alimentação. Eu tinha muita questão de massagem, que eu sempre vi alguém com dor, eu fazia, então fui estudando também a área da saúde por um outro caminho, né? Então, pelas medicinas aí, orientais, que eu sempre falo, porque na verdade acompanha minha trajetória, paralelo aos meus estudos e minha formação como educadora, professora, eu também fui estudando, né? Então fiz curso de massoterapia, de acupuntura, fitoterapia, estudo até hoje aromaterapia, né? Floral, fui estudando um pouco de tudo isso. A alimentação, que faz parte, por dentro da medicina ayurvédica, fala muito sobre alimentação. E aí eu percebi que no mundo oriental é normal as pessoas aprenderem a intuírem, ou seja, a sentirem desde pequenos o que lhes faz bem e se alimentar daquilo que lhes faz bem. E eu fui desenvolvendo cada vez mais isso com o passar do tempo. E é lógico que assim, eu sempre estudo, tá? Tipo, aí eu vou entrar em contato com a questão do glúten, depois mais velha, né? Então, glúten, lactose, tudo que depois acabou virando de alguma forma um consenso, né? Modismo e tal. Mas o meu caminho não foi assim, foi um pouco diferente. Eu fui observando, porque, por exemplo, eu comia pão, pra mim não fazia mal. O pão nunca me fez mal, então eu não sentia intolerância a glúten. Isso eu não sentia, mas eu sentia outras coisas, né? Que muitas pessoas comiam normalmente, assim, pra mim não fazia bem. Lembro até, gente, que muito engraçado, aqueles bolos de festa, quando eu era criança.
eu lembro que eu achava lindo, muito bonito. Mas pra mim é como se fosse aquilo um desenho, tipo, sabe, quando você tá, sei lá, num cenário, parecia que fazia parte do cenário, parecia que aquilo não era real, não era de comer, aquilo era um isopor. E eu sempre enxerguei assim, e eu olhava aquilo, me embrulhava o estômago, eu não sabia porquê, né? E aí, depois mais velha, estudando sobre corante, eu vi que corante é uma das coisas que me faziam muito mal, né, gente? E infelizmente tem muitos alimentos aí com corante, e eu sei que nós não somos educados no mundo ocidental para entender isso, para saber disso, mas infelizmente, né, bolacha recheada, nos bolos, muitos alimentos que já vêm industrializados e congelados prontos, tem corante, acidulante e uma série de coisas que muitas vezes a gente nem sabe o que são aqueles nomes, né, gente? Que eles vão incorporando. Glutamato monossódico, pra mim, faz muito mal, né? E o que seria esse glutamato? Aquele pozinho, né, não quero falar marca aí, né, gente? Mas que normalmente vem no miojo, ou até, né, o tal sazon, né, que falam que é do amor, mas que, infelizmente, para quem for estudar um pouco o assunto vai entender que aquilo corrói a parede do estômago, e isso o gastro deixou também bem claro, porque no meu caso aquilo é uma das coisas que mais me faziam mal. Então, assim, fui percebendo, então, intuitivamente, e fui entendendo reações que eu tinha desde criança, né? Então, com corantes também, então pra mim, a alimentação de festa, pra mim sempre foi muito complicada, gente. Era ir em festa e passar mal. Ou seja, simplesmente em um determinado momento, quando eu já estava entendendo tudo isso, eu simplesmente aprendi que para me fazer bem, muitas vezes eu tinha que desagradar os outros falando, não quero, né? E aí eu realmente assumi, eu não queria comer determinadas coisas, e aí eu fui caminhando sem saber, tá? Rumo ao veganismo. Não estou defendendo que todo mundo tem que ser vegano, não estou defendendo, eu acho que cada um tem que seguir o seu caminho. Sentir o que lhe faz bem, o que é possível, o que te faz bem, o que te faz bem, o que te faz feliz, o que te ajuda a ter energia, disposição. Agora, se alguém quiser saber, se tiver interessado, quiser conversar comigo do assunto, eu converso, mas eu não acho que serve para todos, né? Eu não acho que tem um modelo, um caminho que serve para todos, nem de alimentação, nem de sono, nem de tipo de trabalho, nem de tipo de lazer, nem de nada, né? Não existe, inclusive, estudando muito, né, acupuntura, depois eu me formei como acupunturista, que é a medicina chinesa, né, gente, pra quem não sabe, estudo muito Ayurveda também, estudo medicina indígena, estudo muito sobre as plantas e tal, e eu vejo que cada organismo é um mundo, ou seja, nós temos necessidades diferentes, e isso tem a ver com várias coisas, né, gente, desde a genética que a gente traz, mas a nossa epigenética, a nossa história de vida, então os nossos órgãos, os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa estrutura física, né, gente, eu sou uma mulher pequena, então eu tenho um tipo de necessidade que é muito diferente de um homem grande, por exemplo, né, então cada um de nós, né, ou de uma criança, então cada um de nós tem a sua necessidade. E aí também a gente vai percebendo que a atividade física, né, cada um encontra aquela que lhe faz bem. Então, pra mim, tudo isso veio casando com o passar do tempo e até mesmo nas minhas questões, assim, na minha busca com espiritualidade, acabou fazendo muito sentido o meu tipo de alimentação, que aí eu fui entrando depois em contato com meditação, espiritualidade, passei por algumas doutrinas, né, espirituais diferentes, mas, assim, eu percebia que quanto mais leve eu tava, e isso não é deixar de comer, não, eu como bem e tal, mas quanto mais leve eu ficava, era melhor, assim, mais inspirada eu ficava para a questão da meditação, mais presente eu ficava, mais feliz eu ficava, com mais energia eu ficava, e assim por diante, tá? E aí com o passar do tempo, hoje eu enxergo que passei por uma trajetória de alimentação intuitiva, hoje está sendo falado um pouco, mas o que é normal no mundo oriental e que ainda não é no ocidental. E é isso, gente, alimentação intuitiva. E aí eu faço esse convite para vocês, né? Cada um de vocês, cada um de nós tem a sua trajetória, né? Tente enxergar o que te faz bem. É só isso, gente. Tente enxergar o que te faz bem, né? O que te faz bem de verdade, não naquele momento, naquele prazer de um segundo para depois passar dias e horas sofrendo. Eu passei por isso, eu sofria muito depois, meu estômago queimava muito, né? Eu tinha muita queimação, muita azia. Melhorei como? Primeiro, né? Então, o tratamento natural não me fazia bem, na verdade, com gastro, com aqueles remédios padrões, né? Tipo o omeprazol.
Pra mim não fazia bem. Mas assim, à medida que eu fui entendendo o que me fazia bem de alimentação, incorporando isso, incluindo a fitoterapia, né? A acupuntura me fez muito bem. Antes de estudar, a acupuntura, na verdade, eu fiz tratamento e foi maravilhoso pro meu estômago. E é isso, gente, tentar enxergar o que te faz bem, né? Às vezes é uma coisa que você até gosta, mas você percebe que você come no dia seguinte, você fica mal. Será que vale a pena? Dias e dias, horas e horas sofrendo por um minuto de prazer? É uma reflexão. Cada um que sabe, cada um que julgue o que te faz bem. Mas tenta enxergar, gente. Permita-se sentir o que te faz bem, né? É muito interessante que eu estudei com uma senhora chinesa que ela me falava que desde pequenininho eles sabiam. Ah, e hoje eu não tô muito bem aqui do estômago, acho que é legal comer uma batata doce, exemplo, tá, gente? E assim por diante, cada um, eles aprendiam a sentir o que eles precisavam para ficar bem. Muito interessante, né? E é esse meu convite, meus queridos, que vocês possam, então, sentir, enxergar, sentir. Permitam-se, façam experiências daquilo que te faz bem, né? E que busquem esse caminho, né, gente? Com certeza aí todas as forças cósmicas, divinas, todas as forças da natureza, seja por qual caminho que você escolha, mas busque, se integre, se conecte com essa essência divina que você tem, que todos nós temos, e aí com certeza você vai ter um caminho muito bom, muito feliz, de muita vitalidade, muita disposição. Tá bom, gente? Um ótimo dia a todos, com muita energia boa. E namastê!